Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Estamos no segundo bloco do Frente a Frente. Eu recebo hoje aqui o diretor da Action Consultoria, João Henrique Rummel, que fez um estudo sobre o deslocamento de poder do Executivo para o Legislativo ao longo aí dos últimos 20 anos. E, como eu disse para você, João, como ficaremos em 2023? Muda alguma coisa, independentemente aí de quem vencer as eleições, uma vez que um presidente da República eleito ou reeleito chega com poder para tentar ali fazer o jogo com o Congresso, né? Eu acho que o que vai acontecer o ano que vem vai ser medir a capacidade de articulação com novos partidos dentro dessa nova lei eleitoral que vai estar em vigor para essas eleições. Mas eu faço algumas considerações. A primeira consideração é a seguinte: quem vota as mudanças, quem vai ter o poder de votar as mudanças é o Legislativo. Quem está com o poder disso? O Legislativo. O que ele vai ganhar mudando isso? Eu não vejo que ele tenha muito a ganhar, ele só tem a perder o poder. E é ele que vota. Será que hoje só a eleição presidencial vai ter esta chance de mudar esse poder de convencimento? Não. Vai ser um poder de articulação e de um debate com a sociedade. E é um debate que vai ter que ser realizado. Eu, pessoalmente, acho muito difícil mudar. Ou seja, os congressistas vão... É mais fácil o Congresso mandar no presidente da República do que o presidente da República mandar no Congresso, claro, é isso? Olha só, ainda tem um outro fator de poder que o Congresso tem, que é o seguinte, que já é uma prática no Brasil. Nós já tivemos 2 presidentes impeachmentados. Quer dizer, o presidente pode fechar o Congresso? Acho muito difícil. Mas o Congresso pode impeachmentar o presidente? Pode. Agora, por falar em fechar Congresso, impeachment, a gente viu essa semana, eu até falei aqui, mencionei na abertura do programa, essa questão da reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, onde ele cita, com essas dúvidas sobre a urna eletrônica, talvez não tivesse nem ter tido lá as eleições de 2020. Você acha que corremos um risco institucional no Brasil? Eu acho que não. Mais uma vez, eu acho que esse estudo mostra que cada dia mais as nossas instituições estão ficando fortes, porque elas estão assumindo cada dia mais os seus poderes que são dados. O artigo 2º da Constituição deixa claro, tá certo, a responsabilidade de cada um e que tem que assumir os seus poderes em relação a isso. E a sociedade critica. Tanto que, antigamente, os poderes tinham uma visão da sociedade diferente. Hoje, a sociedade está olhando e observando todos eles e fazendo críticas concretas, cobrando deles as responsabilidades de que cada um tem. Dos 3 poderes. Os 3 poderes, tanto do Executivo quanto do Legislativo e, atualmente, do Judiciário. Então, eu acredito que isso não tem. Eu acho essas afirmações não no momento correto, entendeu? Eu acho que todo o questionamento que tinha que ser feito, já foi discutido. Posso até, ter uma opinião que a gente, tudo na vida tem que ter um double check. Hoje a gente não tem como fazer essa checagem. Da eleição. Da eleição. Então, mas eu faço essa crítica, mas eu acho que o sistema é seguro e a gente já tem resultados de democracia, trocas de governo dentro de setores de governo. Dentro disso, eu acho que isso é só um discurso que não leva a nada. Ou seja, é melhor parar com esse discurso e ir no que realmente interessa, né? Que é a economia, a área social. Qual vai ser o grande mote dessa campanha que vai ser tão curta? Olha só, eu acho que essa campanha, na questão presidencial, virou uma coisa emotiva. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Tanto que dificilmente a gente está vendo programas de governo, um debate realmente de políticas públicas. E eu, pessoalmente, hoje fico preocupado não com quem vai ser o presidente, mas qual vai ser a composição do Congresso Nacional, qual vai ser as forças, porque o novo, a gente também fez um estudo, assim, uma tendência, com as novas regras eleitorais, a gente está vendo que vai ter uma diminuição de partidos. E essa diminuição de partidos empodera os partidos. Quantos partidos? O presidente do PSD, Gilberto Kassab, esteve aqui conosco há alguns dias, ele disse que ele acha que chegaremos a 12 partidos, no máximo estourando ali 14 em 2023, né? Hoje temos 28,
com representação no Congresso, não me engano. Não, baixou para 23, porque teve ali a federação, né, do PSDB com Cidadania, a federação do PT com a Rede, o PV, o PT... a fusão do PSL com o Democratas, então já deu ali uma reduzida nesse número, porque a federação conta como um partido único. Mas qual é a sua avaliação? Você concorda com o Kassab? Eu concordo com o Kassab e concordo plenamente. Por quê? Ela é uma mudança fundamental, estrutural para o futuro, tá certo, da política e da transparência da política nacional. Porque a principal regra que foi mudada, tá certo, que vai causar um impacto muito grande, é o fim da coligação. Antes, eu votava no partido A e eu elegia do partido B. Agora não, eu vou votar no partido B e vou eleger um parlamentar do partido B, onde o mandato é do partido. Então, o partido vai ter que mostrar para mim qual é a sua ideologia, quais são as suas propostas para que eu possa votar nisso. E isso vai causar, na minha opinião, uma mudança radical dentro da configuração e da composição do Congresso Nacional. Concordo com o Kassab plenamente. Eu acredito que 12 é um número muito razoável de acontecer. Pode ir a 13, pode vir a 11, 10, também pode. Agora, com 12 partidos, nós não temos 12 ideologias, né? Não fica ali meio... isso aí não tende mais lá na frente, afunilar mais ainda? Eu acho sim, porque, olha só, esse ano já vai ter uma cláusula de barreira para ter os recursos públicos. Certo? Como é que vai funcionar isso? Porque que a gente viu, cada partido até agora tem lá, eles podem lançar o número de vagas mais um. Mais um. Aqui no DF, por exemplo, são 8 vagas, cada partido pode lançar apenas 9 candidatos para deputado federal. Isso é uma mudança, porque antigamente cada partido podia lançar uma vez e meia a quantidade. Então eu podia lançar 12 deputados, 12 candidatos. Agora eu vou ter que lançar somente 9. Aqui é 8. Imagina São Paulo, que são 70, eu poderia lançar 105 candidatos. Mas isso e tinha um acréscimo por coligação. Então, você tinha uma quantidade muito grande de parlamentares, mas pouco de candidatos em relação a isso. O que acontece agora? Só que a disputa aumenta, porque antigamente eu era um candidato de um partido. Eu tinha uma quantidade de votos que o meu partido não conseguiu o coeficiente eleitoral. O que é coeficiente eleitoral? É a quantidade de votos válidos dividido pelo número de vagas. Tá certo? Isso é uma linha de corte que define se o partido não atingir... Se ele não atingir esse coeficiente, ele não tem direito à vaga. Ele não vai poder concorrer, a não ser que todas as vagas não sejam preenchidas. Aí baixa para 80%. Agora só terminando o raciocínio, claro. Denise, que é importante, é colocar que é o seguinte, com essa quantidade, os partidos vão ter que ser mais competitivos. Eu vou ter que encher. Cada partido vai ter que ter uma chapa inteira, que não precisava anteriormente, porque eu juntava com outro. Então, se eu tinha um pouco menos de voto e o meu partido não ia conseguir o coeficiente, eu juntava com outro para a gente atingir o coeficiente. Agora não pode mais. Cada partido vai ter que atingir o seu coeficiente. Vai ter que ter a sua própria força, né? Exatamente. Isso acaba também com as candidaturas, que a gente ouviu falar tanto aí no passado dos candidatos laranjas, aquele que está lá só para constar, que de repente tem lá 0 votos. Já aconteceu isso em eleição, né? A pessoa está lá, candidato, se nem a esposa, ou o filho, ou a mãe vota nele, tem alguma coisa errada. Como é que isso vai acabar, na sua avaliação? Eu acho que agora a Justiça Eleitoral está trabalhando nisso, mas o cara vai precisar de voto. Quer dizer, não adianta eu colocar uma pessoa que não tenha voto, que não vai colaborar para a gente atingir o índice e conseguir isso. Então, eu acho que isso vai modificar, as pessoas vão ter que buscar pessoas com mais compromisso, com cumplicidade. Eu acho que por isso que o partido vai ter que trabalhar na composição das suas chapas ao longo do tempo, com mais força, porque eu acho que faltou um pouquinho desse compromisso nesse momento. Aqui muita gente não se atentou ainda, né, para esse problema, só vai se atentar depois na hora lá do vamos ver, na hora que tiver lá as vésperas da eleição. Né? Eu acho que está acontecendo isso, porque, olha só, muitas pessoas têm que perceber que é o seguinte, olha, eu vou contar uma história aqui dos dados da pesquisa que a gente fez para você entender a dificuldade.
Se eu pegar a eleição de 2018, que podia ter coligação, tá certo? Em 4 estados da federação, nenhum partido conseguiu o coeficiente eleitoral. Em 4? Em 4 unidades da federação, nenhum partido conseguiu o coeficiente eleitoral. E quais foram esses estados, você lembra de cabeça? De cabeça eu não lembro, mas o importante é o seguinte, quando eu pego a eleição para vereador, que também é proporcional, e coloco, somo esses votos para o partido e boto o coeficiente eleitoral, tá certo? 7 partidos não conseguiram. Então, quer dizer, mostra que tem uma dificuldade de você atingir o coeficiente eleitoral. Tá? Então, é o seguinte, se eu E se não atingir, o que acontece? Olha só. Nenhum partido atingiu o coeficiente eleitoral. E aí, como é que fica? Mas aí, antes do coeficiente eleitoral, naquilo que você falou, olha só, é importante o seguinte, para um deputado hoje, para a pessoa ser eleita, ela tem que ter uma linha de corte. Se eu não conseguir 10% do coeficiente eleitoral, eu não vou ser eleito. De forma nenhuma. Então é o seguinte, se eu não conseguir, em Brasília, por exemplo, é em torno de 180, 190 mil votos. Se eu não conseguir 18 mil votos, se o coeficiente for 180, eu não vou me eleger, tá certo? Mas é o seguinte, se um partido fez o coeficiente, só um partido fez o coeficiente, tá certo? Enquanto ele tiver deputado acima de 19 mil votos, ele vai preenchendo as vagas. Não preencheu todas as vagas, vai para aqueles que conseguiram 80%, mas a linha de corte já passa para 20%. Tem que ter 20% dos votos, dos né? votos, se o partido tiver menos, eu tenho que ter 20% dos votos, que é o que muito partido está apostando, que vai ter essa sobra e ele vai poder atingir e ocupar uma vaga com isso. Que eu acho que isso causa muito risco e muita surpresa, que a gente não sabe quantos partidos vão conseguir o coeficiente eleitoral. A gente teve, na eleição passada, de 2018, que você citou, o PL do presidente Jair Bolsonaro foi o que conseguiu mais vagas e o PT veio logo atrás. O PT agora, com o ex-presidente Lula candidato, acredita que consegue fazer ali 80 deputados. Pelo menos esse é o cálculo que eles estão fazendo. O senhor acredita que isso é possível? Olha só, eu acho que isso é uma aposta interessante. Eu vou falar assim, o PT sempre se coligou com vários outros partidos para conseguir o coeficiente e aumentar essas vagas. Então, sempre teve uma cooperação. Agora, nós estamos vendo que o PT se juntou ao PSOL e ao PV. Não, o PSOL não faz parte da federação. Não, o PSOL não, o PCdoB e o PV. E o PSOL fez com a Rede. Eles se separaram, eles eram juntos. Será que todos eles agora, mais o PDT, mais o PSB, que também se juntavam a eles, entre outros partidos, será que eles agora, separados, vão atingir os coeficientes eleitorais? A dúvida é que o eleitor vai ter que responder aí, né? Mas o PT continua forte porque tem candidatos na maioria dos colégios eleitorais, enfim, eles acham que eles conseguem até puxando aí, tendo o ex-presidente Lula como puxador. Aí é uma avaliação, não é uma afirmação. Eu acho que pelas pesquisas que a gente vê e pelas conversas que a gente está tendo, entendendo, a transferência de voto, tá certo, do presidente para o partido, ela não vai ser tão... candidato a presidente. Para o partido, para os deputados, tá certo? Ela não vai ser tão significativa nessas eleições, tá certo? Então, a gente causa problema. Eu vou dar um exemplo para você. A Anitta falou que vai votar no Lula, mas não vai votar no PT. Nós vamos discutir mais esse assunto dessas projeções no próximo bloco. Eu convido você a continuar aqui para o último bloco do Frente a Frente. Vamos tentar aí ver como é que estão os estudos para o Congresso Nacional de 2023. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí.